Olá, meu nome é Patrícia e hoje vou fazer para vocês a análise psicológica de um personagem de Hunters vs Hunters, Kurolo Lucifer. Ele nasceu na cidade de Meteoro, um lugar pobre e pouco frequentado. Durante sua infância sofria muito preconceito da sociedade, assim como todos naquele lugar. Atualmente, a cidade do Meteoro é um lugar onde se recruta assassinos, pois seus residentes não têm nomes próprios e podem facilmente forjar identidades. E esse conceito de identidade persegue Kurolo todo o tempo. Ele, no meio de tantas dificuldades, teve a ideia de criar uma organização naquele lugar tão caótico. Então, no meio de tantas indecisões, ele toma essa medida e começa a recrutar pessoas para essa organização. Com o passar dos anos, essa seita começa a ganhar conhecimento. Atualmente, ela é conhecida como a Trupe Fantasma. Kurolo é considerado o líder de uma organização criminosa, na qual dirige sem nenhum propósito pessoal ou específico. Ele é muito frio e sem emoção. Ele nunca investe emoções em negócios, mas quando um de seus amigos morre, ele não consegue segurar as lágrimas. Kurolo é muito forte, sem dúvida, um dos mais fortes do anime. Ele é um mentor impiedoso do crime. Sempre é mostrado calmo e sorrindo. Por causa da triste infância de Kurolo, ele tem grandes lacunas dentro de si mesmo. E psicologicamente falando, criar trupe fantasma é uma questão muito complexa, para a qual não podemos dar uma resposta 100% correta ainda. Mas, a minha opinião, Kurolo fez uma trupe fantasma para dar a seus amigos que estão em situações semelhantes a ele, um senso de vida e um sentimento de pertencimento, mas também para reduzir o seu sentimento de vazio, de não pertencimento e falta de identidade. Tal visão de Kurolo explica a maioria, se não todas as suas ações, porque ele não tem medo da morte e das regras da própria trupe. Ele colocou algumas regras rígidas, como se a sua vida ou morte não fosse uma prioridade, mas a sobrevivência da trupe como um todo. Com essas regras, ele garante que a trupe sobreviva, não importa o que aconteça. A trupe é mais importante para ele do que a sua vida, porque é a coisa mais próxima de uma identidade que ele já teve. Kurolo também não tem medo da morte, porque se ele morrer, ele não morre, contando que a trupe esteja funcionando e viva. E com isso, ele estaria simbolicamente vivo. Então, se ele pensa em si mesmo como uma aranha, que é o símbolo da trupe fantasma, e a aranha não pode morrer, pois é uma ideia, então isso explica por que ele não tem medo da morte. Ele também faria qualquer coisa para proteger a trupe. Kurolo não mostra prazer em matar ou roubar. Pelo contrário, ele mesmo disse que o dinheiro e as coisas materiais que eles roubam não têm valor para ele e para a trupe. Ele só está interessado na sobrevivência. Matar e roubar são apenas maneiras pelas quais a trupe mantém a sua atividade, e não os motivos principais de sua vida. Os motivos externos da trupe são dar a todos os seus membros um significado na vida, e um lugar onde eles são aceitos como são, o que aumenta a conexão e, finalmente, a identidade de Kurolo. Claro que ele, em certa parte, não é um homem egoísta. Pelo contrário, ele se preocupa profundamente com os sentimentos de seus entes queridos e seus interesses, até que Kurolo não está particularmente interessado e não parece particularmente emocionado em matar. Ele faz o que tem que fazer, por isso ele não demonstra sentir nenhum remorso em matar inocentes, como mostrado em sua luta contra Hisoka, onde ele usou a vida de dezenas de pessoas da plateia somente para conseguir uma abertura durante a luta. Kurolo não teme sua própria morte, e as únicas pessoas que ele aparenta se importar são os membros da trupe fantasma, chegando a considerar a vida deles mais importante que a sua, e chorando ao descobrir a morte de um deles. Uma característica marcante nele, que fala muito de sua personalidade, é a ligação muito forte com objetos que ele adquire. Isso faz parte de sua identidade como indivíduo. Talvez isso tenha uma relação com a sua infância. Na cidade
cidade de Meteoros, Kurolo provavelmente não tinha propriedades ou objetos que ele pudesse usar, que poderia chamar de seu, criando um trauma muito grande nele. Embora Kurolo tenha encontrado sua identidade como Tuba Fantasma, ele não se entende individualmente e espera que através da Tube, que agora é sua identidade, e através de suas ações, ele seja capaz de entender seu propósito de vida e o papel que desempenha como marionete neste mundo. O fato de não conseguir ter uma identidade como uma pessoa totalmente integrada, ele criou um grupo de pessoas com personalidades muito fortes para neutralizar sua própria ausência de personalidade ou identidade. Dizem que ele rouba apenas objetos que tenham certas histórias ou significados, pois roubando sua história, parece que ele consegue criar um pouco mais de identidade pessoal. Devemos lembrar que ele literalmente roubou os olhos de outros, metaforicamente tomando sua visão do mundo para si mesmo. Ele também lê muito, e ler livro é uma forma de escapismo, uma forma de ver a vida através das lentes de outra pessoa. É fácil para ele se tornar outra pessoa, assumindo um papel. Seu Hatsu, que é um reflexo da personalidade do usuário, é sobre roubar outros Hatsus, mesmo afirmando que o que realmente gosta nesse caçador de habilidades é entender e imitar a mente que criou o Hatsu que ele está usando atualmente. Ele não tem uma identidade internalizada e está em busca de uma, por isso rouba o NEM dos outros, que é sempre uma extensão de sua identidade. Ele não tem identidade, então quando o seu NEM, que é uma extensão da verdadeira natureza de alguém, se manifesta, ele rouba o que está ao seu redor e os acumula, mas nunca é o suficiente, porque ele não pode preencher a sua identidade externamente. Para resumir, Kurolo é um antissocial que dirige a vida vagamente para nenhuma direção marcada. Ele está sofrendo de uma crise de identidade e seus empreendimentos criminosos são sua maneira de se encontrar como pessoa. Por isso, eu diria que ele sofre de uma grave crise de identidade. Ele não se reconhece como indivíduo. Ele precisa de acessórios para compor sua identidade, que seria a trupe fantasma, os objetos que ele rouba e os poderes que ele incorpora. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Quem gostou, dá um like, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal.